2019. Eu boto 2018/2019 porque 2018, né, como eu já expliquei no vídeo anterior, é o ano em que a prova foi aplicada. E 2019 é o ano em que os candidatos que fizeram essa prova e foram aprovados entraram nos cursos de graduação. Tá? Então a primeira questão que nós temos aqui é a questão número 6, que faz parte daquele grupo de questões interdisciplinar que está ali, ó, na parte de linguagens, né? Estima-se que um mosquito seja capaz de voar 3 km por dia, conforme informa o texto. Tem um textinho, né, que fala a respeito disso, só que não é necessário colocar esse texto aqui porque as informações que nós precisamos para resolver a questão estão aqui no enunciado. Tá? Não preciso de nada mais além disso. Nessas condições, a velocidade média do mosquito corresponde em quilômetros por hora. Tá? Então vamos lá. Aqui o que ele me pede basicamente é para converter velocidade. Então, ó, V, né, é aqui 3 km por dia, ou seja, são 3 km em 24 horas. Né? Então tudo que eu preciso fazer aqui, já botei 24 porque ele está me dizendo que são 3 km por dia, tudo que eu preciso fazer aqui é dividir, né? 3 por 24. Isso aqui vai me dar 0,125 km por hora. Tá aqui, que é a alternativa A. Tá bom? Bem fácil, bem tranquilo, né? Como eu tinha falado no vídeo anterior, de uns anos para cá, os exames de qualificação da UERJ têm ficado cada vez mais fáceis. Então, você pode ir tranquilo, você pode ir sem medo, tá? Se você estudou, né? É óbvio que tem o fator estudar. Então, vai tranquilo, vai sem medo que tu vai levar de boa, tá? Vamos para a próxima questão. E aí, galera, estamos aqui na próxima questão, questão 37, tá? Admita que imediatamente após a colocação do gás argônio em uma embalagem específica, esse gás assume o comportamento de um gás ideal e apresenta as seguintes características: pressão 1 atm, temperatura 300 Kelvin, massa 0,16 gramas. Vamos trabalhar a massa nessa unidade mesmo, pois estamos falando de gases. Estamos trabalhando com a termodinâmica. Então, aqui não tem nada que precise ser convertido. Aqui nós vamos usar a equação de Clapeyron. PV igual a N R T. O famoso por você nunca rezei tanto. Só que eu não tenho N e aparentemente não tenho R. Só que eu tenho. Tá? No final da prova, na tabelinha periódica, tá? Eles estão me dando R, beleza? 0,08, tá? O N, número de mols, é a massa dividido pela massa molar. E a massa molar do argônio também está lá no finalzinho da prova, na tabela periódica. A massa molar também está lá no finalzinho da prova na tabela periódica. Ela vale 40. Aqui, então a gente já tem tudo que a gente precisa para resolver a questão. A pressão vale 1 vezes o volume V igual a massa, que vale 0,16 dividido por 40 vezes 0,08 vezes 300. E olha que interessante aqui, né? Multiplicar 0,08 por 300 é a mesma coisa que multiplicar 8 por 3. Tá? É a mesma coisa. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho V igual a 0,16 dividido por 40 vezes
8 vezes 3, 24. Inclusive, eu já posso simplificar algumas coisinhas aqui, né? A gente já pode dar uma mexidinha em algumas coisinhas aqui. Por exemplo, eu posso simplificar 24 e posso simplificar 40, né? Por 4. Simplificando isso aqui, V é igual a 0,16 dividido 40 por 4, 10, vezes 24 por 4, 6. Né? 6 vezes 6, 36, vai 3. 6 vezes 1, né? 6. Com 3, 9. Então eu tenho ali 0,16 com 6, 0,96. Né? E 0,96 por 10, né? Basta você retroceder uma casa aí com a vírgula. Falando a grosso modo, né? Então eu tenho 0,096 litros. Tá? Só que a questão não me pediu em litros, ela me pediu em mililitros ali. Né? Então, para passar de litros para mililitros, multiplica por 1000. Litros, decilitros, centilitros, mililitros. Então, o volume aqui é 96 mililitros. Que é aqui a alternativa A. Tá bom? Mais uma questãozinha aí. Já volto aí com a próxima questão. Só vem, galera. Olha aí, galera. Mais uma questão aí. Agora é a questão 39. Em um equipamento industrial, duas engrenagens A e B giram 100 vezes por segundo e 6.000 vezes por minuto. Então, o que ele está me dando aqui são as frequências, né? A frequência FA e a frequência FB. A frequência FA, girar 100 vezes por segundo, é uma frequência de 100 Hz. Ou seja, FA igual a 100. E girar 6.000 vezes por minuto para B é uma frequência de 6.000 RTM. Né? O período da engrenagem A equivale a TA e o período da engrenagem B equivale a TB. Ele quer a razão entre os períodos TA e TB. Então, basicamente, ele quer a razão entre o período da engrenagem A e o período da engrenagem B. Né? O período a gente sabe que é 1 sobre F, porque ele é o inverso da frequência. Então, o período da engrenagem A vai ser 1 dividido por FA, né? E o período da engrenagem B vai ser 1 dividido por FB. Aqui a gente tem uma divisão de frações, né? Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. E no final eu acabo ficando com FB dividido por FA. Pela lógica, a gente já poderia imaginar isso. Se eu quero a razão entre o período A pelo período B, né, e o período é o inverso da frequência, então essa razão corresponde à razão entre a frequência B e a frequência A. Só que eu tenho que converter algumas unidades aqui, porque a frequência B está em RPM, de acordo com o sistema internacional. A frequência necessita estar em Hz. RPM significa rotações por minuto, ou seja, significa ter 6.000 RPM, significa que eu tenho 6.000 rotações por minuto, ou seja, 6.000 rotações a cada 60 segundos. Simplifica que em Hz eu tenho uma frequência igual ao A. Automaticamente, FB vale 100, FA também vale 100. 100 dividido por 100, isso aqui vai me dar 1, que está aqui na alternativa C, molezinha, tranquilo de se resolver. Conhecendo a equação, você resolve isso aqui em menos de 3 minutos, tudo bem? Então, bora lá para a próxima questão, galera.
Bora lá, galera, para mais uma questão aí. Agora é a questão 41. Vamos dar uma analisada nessa questão aqui. Em uma mesa de sinuca, as bolas A e B, ambas com massa igual a 140 gramas, já vamos mexer nisso aqui, tá? 140 gramas corresponde a 0,14 quilos, tá bom? Quilogramas, né? Divide por 1000. Eu não posso trabalhar aqui, eu estou trabalhando com quantidade de movimento, não dá para deixar a massa em gramas. Deslocam-se com velocidades VA e VB, na mesma direção e sentido. O gráfico abaixo representa essas velocidades ao longo do tempo, beleza. Após uma colisão entre as bolas, a quantidade de movimento total em quilograma-metro por segundo é igual a... Então vamos lá. A quantidade de movimento total vai ser a quantidade de movimento resultante, como eu costumo chamar, também vai ser a soma dessas duas quantidades de movimentos aqui, porque elas estão no mesmo sentido. Então, eu tenho a quantidade de movimento A, M vezes VA, né? A massa é 0,14, velocidade de A, se a gente olhar aqui no gráfico, ó, tá aqui, né? A velocidade está do corpo A, da bolinha A, está aqui, ó. Então, vale 10. Então, 0,14 vezes 10, multiplicar 0,14 vezes 10, avança uma casa aqui, elimina o zero. Vai dar 1,4 quilogramas vezes metro por segundo. Né? Então, a gente já tem aqui a primeira quantidade de movimento. Né? E agora vamos calcular a segunda quantidade de movimento com a velocidade aqui. Ó. Então, QD é igual a MVB. M vale 0,14, a massa não muda, é constante, vezes 6. Né? 6 vezes 4, 24, vale 2, 6 vezes 1, 6, com 2, 8. Então eu tenho 0,84 quilogramas vezes metros por segundo. Tá aqui. Agora o que eu preciso fazer? Somar as duas equações. Né? A quantidade de movimento total aqui vai ser a quantidade de movimento A mais a quantidade de movimento B. Né? Então eu tenho 1,4 mais 0,80, ou melhor, vamos botar aqui já no modo bonitinho que eu gostaria de botar. 1,4 mais 0,84 para a gente resolver ele aqui já, ó, vírgula embaixo de vírgula. Né? Então 4 é 12, vai 1, né? 2. Então eu tenho 2,24 quilogramas vezes metros por segundo. Que é aqui, vamos circular aqui, né? Que é aqui a alternativa D. Molezinha também, pessoal. Essa prova foi super tranquila. Foi muito mais tranquila. A prova do ano passado já foi tranquila. Essa daí foi muito mais tranquila. Tá bom? Então, bora lá para a próxima questão. Fechou? E aí, galera, estamos aqui, ó. Essa é a última questão desse primeiro exame de qualificação, tá? Não podia faltar uma questão de circuitos, né? Então vamos que vamos. Resistores ômicos idênticos foram associados em 4 circuitos distintos e submetidos à mesma tensão UAB. Observe os esquemas, tá? Os esqueminhas aqui, daqui a pouco a gente vai discutir eles, vamos ver o que a questão está pedindo. Nessas condições, a corrente elétrica de menor intensidade se estabelece no seguinte circuito. Para a gente entender a corrente elétrica de menor intensidade, galera, vamos analisar o seguinte aqui. Primeira lei de Ohm. U igual a R vezes I.
né? Ou carinha feliz sempre ri. Se você usar V, quem vê, ri. Automaticamente, eu posso dizer que I é igual a U dividido por R. Isso significa o quê? Vamos analisar aqui o seguinte. Intensidade de corrente e resistência elétrica são grandezas inversamente proporcionais. Então, a menor intensidade vai se estabelecer no circuito que tem a maior resistência elétrica. Todas essas resistências aqui valem R. Todos os resistores têm a mesma resistência. Então, a gente vai ter que trabalhar com a resistência equivalente, tá? Vamos para o primeiro circuito aqui. Eu vou fazer um de cada cor, vamos para o primeiro circuito aqui para começar. No primeiro circuito eu tenho 4 resistores em paralelo. Então, resistência elétrica, como são todos iguais, vai ser R sobre 4. E para ficar melhor isso aqui, galera, eu vou estabelecer dois valores aqui. Eu vou estabelecer uma tensão de 120 volts, tá? E vou estabelecer uma resistência, tá? Estabelecer uma resistência de 2 ohms, tá? Isso aqui vai me dar correntes meio absurdas devido à quantidade de resistências que eu tenho aqui, mas como exemplo é só para a gente demonstrar como é que funciona esse esquema aqui, tá? Então vamos lá. R sobre 4 porque todas as resistências todos os resistores têm a mesma resistência, então eu posso dividir pelo número de resistores que eu tenho. E aí, aplicando a lei de Ohm, I1, né, é igual a U dividido por R. E o U vale 120 dividido por R sobre 4. Repete a primeira, né, 120, e multiplica pelo inverso da segunda. Se é R sobre 4, que vai ficar 4 sobre R, e o R vale 2. Nossa, esse 2 ficou igual a minha cara. Vamos lá, R vale 2. E aí, né, o que a gente tem aqui? Simplifica 4 com 2, vai dar 2 aqui. 2 vezes 120 vai dar 240 amperes. Eu falei que ia dar valores meio absurdos de corrente. Beleza, eu tenho 240 amperes. Agora vamos para o segundo caso aqui. No segundo caso, analisa comigo. Eu tenho esses dois resistores aqui estão em série, esses dois de baixo estão em série, esses dois de baixo estão em série. Tudo que está em série eu somo. Então aqui vai ser 2R, aqui vai ser 2R, aqui vai ser 2R. E aí ficou tudo em paralelo agora. Ou seja, 2R sobre 3. Essa é a resistência equivalente no segundo circuito, tá? Então a corrente I2 vai ser, repete a primeira, 120, já que vai ser U sobre R, e o R tem uma fração, e multiplica pelo inverso da segunda. 3, se é 2R sobre 3, é 3 sobre 2R, e o 2 vale, e o R vale 2. 2 vezes 2, 4, né? Então eu já posso simplificar aqui 12 por 4. 12 por 4 vai dar 3. Então, 120 por 4 vai dar 30. 30 vezes 3 vai me dar... Espera aí, que eu botei a cor errada. 30 vezes 3 vai me dar 90 amperes. Com isso, galera, achando isso aqui igual a 90 amperes, eu já elimino a letra A, que diz que a menor corrente se estabelece no circuito 1. Por quê? Porque a menor corrente se estabelece, né, aonde eu tenho a maior resistência. Mas como é que eu estou usando valores, eu já consigo imaginar que a menor corrente não está no circuito 1. Porque a corrente do circuito 1 é maior que a corrente do circuito 2. Então, por enquanto, agora a menor corrente fica sendo a do circuito 2. Vamos dar uma olhada agora no circuito 3. Né? O que eu tenho no circuito 3? Eu tenho dois resistores em paralelo, tá? Esses dois resistores em paralelo me dá R sobre 2, e eles estão em série com o terceiro resistor, né? Fazendo um MMC, né? Isso aqui vai me dar 3R
sobre 2. Enquanto no circuito 2 eu tinha 2R sobre 3, aqui eu tenho 3R sobre 2. Essa daqui é a resistência equivalente do circuito 3. Então vamos que vamos. Vamos pegar o circuito 3 e vamos estabelecer, vamos botar ele aqui. Vamos resolver ele aqui. I3 é igual, repete a primeira, né? Tensão de 120 vezes o inverso da segunda. Se aqui eu tenho 3R sobre 2, aqui eu vou ter 2 sobre 3R e o R vale 2. Simplifica 2 com 2, 120 por 3 vai me dar 40. Então, a intensidade aqui é 40 amperes. E aí a gente já elimina a letra B, que diz que a menor corrente se estabelece no circuito 2, sendo que a corrente do circuito 3 é menor que a do circuito 2. Então, por enquanto, agora, mudamos novamente. A menor corrente passa a ser a do circuito 3. Agora vamos para o circuito 4. Né? Eu tenho aqui, no circuito 4, eu tenho aqui 3 resistores aqui em cima ligados em série. Soma tudo. R com R com R vai dar 3R. E aqui embaixo eu tenho 2 resistores também ligados em série. Soma tudo vai dar 2R. Se eu fizer a resistência equivalente, aqui eu já vou ter que fazer de forma diferente, porque eu não tenho duas resistências iguais em paralelo. Em cima eu tenho 3R, embaixo eu tenho 2R. Então eu faço o produto pela soma. 3R vezes 2R, dividido por 3R mais 2R, que vai me dar 5R. Né? E aí nessa brincadeira, esse R morre com esse R aqui. Né? 3 vezes 2, 6. E aqui eu tenho 6R sobre 5. Ou seja, tenho aqui já a resistência equivalente do circuito 4. Então, o I4 aqui, né, vai ser, repete a primeira, 120, multiplica pelo inverso da segunda. Se era 6R sobre 5, agora vai ficar 5 sobre 6R. O que eu tenho aqui? 12 dividido por 6, 2. Então vai ficar 20 aqui, né? 6R sobre 5, beleza. 12 dividido por 6, 2. Vai ficar 20 aqui. Então o que me restou aqui? Né? 5 vezes 20. 5 vezes 20 eu tenho aqui 100 amperes. Né? Tendo 100 amperes, eu já consigo deduzir aqui que o circuito onde se estabelece a menor corrente é o circuito 3, porque tem a corrente de 40 amperes. Perfeito? Tudo bem? Então, essa é a... Peraí. O 6 vale... Na verdade, vai ser 50 amperes aqui, pessoal. Eu esqueci de substituir o R aqui por 2. Eu estava analisando que tinha alguma coisa que estava faltando aqui. É 6 vezes 2. Então, ó, simplifica aqui também, vai ficar 10. Então, uma errata aqui, né? Essa é a questão do ao vivo. Ao vivo você pode, devido a algumas faltas de atenção, pode acabar tendo alguns errinhos aí. Tudo bem? Então, ó, bom é que a gente conseguir ver o erro aqui na hora. Isso não muda nada, porque 50 amperes continua sendo maior que 40 amperes continua sendo a letra C. Mas eu tinha que consertar isso aí. Valeu, galera? Então, olha só. A gente volta aí daqui a pouquinho com o segundo exame de qualificação. Valeu? Então, ó, tamo junto. Já volto aí com o segundo exame de qualificação. Um abraço, galera. Só aguarda. E aí, voltamos, pessoal. Agora com o segundo exame de qualificação, tá? Da prova de mesmo ano. Finalizamos o primeiro exame de qualificação. Vamos falar do segundo, juntar os dois num vídeo só, que aí vocês já ficam com bastante material para revisar, para estudar. Tá? Então, a primeira questão de física no segundo exame de qualificação está aqui, como eu tinha falado, novamente na parte interdisciplinar, né? Está na parte de linguagens, e a questão 7.
Então vamos dar uma olhadinha nela. Considera-se a morte de uma estrela o momento em que ela deixa de emitir luz, o que não é percebido de imediato na Terra. A distância das estrelas em relação ao planeta Terra é medida em anos-luz, que corresponde ao deslocamento que a luz percorre no vácuo durante o período de um ano. É interessante, tem o cálculo de um ano-luz, né, como vácuo. A velocidade da luz é constante, né, que é o 3 vezes 10 à oitava, e o período de um ano é constante também, basta você transformá-lo em segundos. Se você usar a equação horária do MRU, né, do movimento retilíneo uniforme, o famoso sorvete, S é igual a S0 mais VT, você encontra o valor constante de um ano-luz. Tá? A distância de um ano-luz. Admita que a luz de uma estrela que se encontra a 7.500 anos-luz da Terra se apague. O tempo para que a morte dessa estrela seja visível na Terra equivale à seguinte ordem de grandeza em meses. Ela quer em meses. Tá? Então vamos que vamos. Olha só. Um ano-luz, né, como a questão está me falando, o ano-luz é a distância que a luz... Deixa eu apagar aqui e mudar a cor, que esse verde aqui é muito complicado. Um ano-luz, né, eu vou botar aqui AL, como a questão falou, é a distância que a luz percorre o vácuo, né, durante um ano. Como ele me pediu em meses, durante 12 meses. Período de um ano. Logo, 7.500 anos-luz, né, equivalem a X meses. Vamos fazer aqui, que a galera da química adora fazer, regra de 3. Então, ó, regrinha de 3 aqui, e vamos que vamos, né? Olha só, eu tenho 7.500 vezes 12, 0, 7 vezes 5 vezes 2, 10, vai 1, dá 9.000, 90.000. Né? Então, 1 vezes x vai dar x. X é igual a 90.000. Como ele me pediu ordem de grandeza, ó, 1, 2, 3, 4. 9 vezes 10 a quarta potência. Só que quando a gente trabalha a ordem de grandeza, isso aqui é a notação científica. Quando a gente trabalha a ordem de grandeza, né, eu tenho que avaliar se esse número aqui é maior ou menor que 3,16. E o 9 é maior que 3,16. Quando o número é maior que 3,16, o número da base, né, eu somo uma unidade nesse expoente aqui. Então, como 9 é maior, eu somo aqui e a ordem de grandeza, ao invés de ser 10 elevado à quarta potência, passa a ser 10 elevado à quinta potência. A alternativa correta aqui é a letra C. Tá bom? Então, aguarda aí e vamos para a próxima questão. Valeu! Chegamos aí para mais uma questão, né? A questão seguinte, né? Logo de cara, questão 8. O Sol é a estrela mais próxima da Terra e dista cerca de 150 milhões de quilômetros do nosso planeta, né? Automaticamente 150 bilhões de metros, né? Se eu converter de quilômetros para metros. Admitindo que a luz percorre 300.000 km por segundo, é o 3 vezes 10 à oitava que eu falei da questão anterior, né? Só que aqui está em quilômetros por segundo, né? O tempo em minutos para que a luz que sai do Sol chegar à Terra é de aproximadamente igual a... Olha só, galera. Por definição, tá? Vou mostrar aqui como se faz, mas por definição a luz do Sol ela leva entre 8 e 8,5 minutos, tá? Para chegar até a Terra. Isso daí, se vocês é algo que diz nos livros, é algo que tem como a gente, vou mostrar aqui como é que se calcula, tá? Mas isso é algo que se cair uma questão parecida, já estejam com isso na mente. Entre 8
e 8,5 minutos. Então, eu já vou deixar a alternativa marcada aqui, que é a alternativa C. Mas vamos ver como que a gente percebe isso, né? Vamos lá. Para a luz do Sol chegar até a Terra, ela percorre um vasto caminho de vácuo, né? O vácuo do espaço, né? E nesse vácuo do espaço, a velocidade dela é de 300 mil km por segundo, né? É constante. Então, nesse percurso, a luz está se movimentando em movimento retilíneo uniforme, né? E ela percorre sempre o mesmo caminho de 150 milhões de quilômetros. Esse deslocamento não muda. Então tudo aqui é constante. Então eu posso usar a equação do sorvete. S é igual... Não tem S0, né? Vamos melhorar isso aqui, que esse S ficou horrível, né? Não tem S0, então S... Não dou muita coisa não, é igual a V vezes T. Quem é S? S é o deslocamento, né? São os 150 milhões de quilômetros. Aqui, ó, 150 milhões de quilômetros, igual a V, né? Que é 300 mil quilômetros por segundo vezes T. E aí, o que eu tenho aqui? Vamos cancelar o que dá para cancelar aqui, ó. 1, 2, 3, morreu. 1, 2, 3, morreu. Morreu aqui. Morreu aqui. Né? Esse camarada está multiplicando. Vem para cá. Dividindo, eu não gosto muito de usar esse termo, né, pessoal? Está multiplicando e vai para o outro lado dividindo. Né? Divide dos dois lados pelo mesmo número. Soma dos dois lados pelo mesmo número. Mas, para a gente não ficar perdendo tempo falando bonito aqui, vamos usar a maciota. Né? Então, T é igual a 1.500 dividido, né? 1.500, essa reta ficou horrível. 1.500 dividido por 3. E a gente sabe 15 dividido por 3 dá 5. Então aqui eu tenho 500. Aqui eu tenho nessa brincadeira aqui, T é igual a 500 segundos. Só que ele quer em minutos, né? Se um minuto tem 60 segundos, né? Então para passar de segundos para minutos, vou dividir por 60. Então, ó, tira aqui, né? E 50 por 6, né? Vou pegar aqui 50 por 6, 8. 8 vezes 6, 48. Para 50 falta 2, né? Então, ó, 0 aqui, vírgula aqui, 3. 3 vezes 6, 18, né? Para 20 falta 2, e aí vai ficar nisso aqui. Então a gente só precisa colocar aqui esses dois termos, vai me dar aqui T é aproximadamente 8, errei a mão aqui na caneta, aproximadamente 8,3 minutos. Tá aqui, né? Alternativa C. Essa é a forma como a gente descobre, tá? Mas já tenham isso em mente. Isso aqui é constante, beleza? Então, ó, vamos lá. Próxima questão, rodou. E aí, galera, vamos lá para a próxima questão aqui, que saímos da questão 6, 7, saímos da questão 8 e agora estamos aí na questão 10. É uma questão de prisma, né, associado ao conceito de ótica. Não é muito comum esse tipo de questão, né, em toda a prova, em todo exame de qualificação. E é uma questão que, quando a gente fala de prisma, mexe com ângulo, né, isso dá uma certa pressão, dá um certo medo na galera que está fazendo. Mas vamos ver aqui como é que se resolve questões desse tipo aqui, tá? Tem um trechinho aqui, né, de um texto, né? Colho esta luz solar à minha volta, no meu prisma, a disperso e recomponho. Rumor de 7 cores, silêncio branco, né? De José Saramago, que já não está mais aqui, nós, né? Na imagem a seguir, o triângulo ABC representa uma seção plana paralela
a base de um prisma reto. As retas N e N' são perpendiculares aos lados AC e AB, respectivamente. E BAC, né, que é esse ângulo aqui, né, BAC tem um ângulo aqui de 80 graus. Tá lá, BAC, ângulo de 80 graus aqui. A medida do ângulo θ, que é esse ângulo aqui que eles querem, né, vale entre N e N', vale. Então vamos lá, galera. Olha só. Aqui eu tenho N, aqui eu tenho N', né? Deixa eu... não vou circular isso aqui não. Aqui eu tenho N, aqui eu tenho N'. Vou chamar, né, o ponto onde N e N' cortam aqui o lado AC e o lado AB, eu vou chamar esse ponto aqui de C'. Fica mais bonito aqui, C'. E aqui eu vou chamar de B'. Tá? Isso aqui, ó, 90 graus aqui, 90 graus aqui. Então eu tenho 90, 90, 180 e tenho 80 graus aqui. Eu quero o ângulo θ. Isso aqui é um quadrilátero. E a soma dos ângulos internos de um quadrilátero tem que totalizar 360 graus. Automaticamente, né? O que eu tenho aqui de ângulo? Eu tenho 90 mais 90 mais 80 mais θ. Isso aqui tem que ser igual a 360 graus. Perfeito? 90 mais 90, 180. 180 mais 80, 260. Então, eu tenho aqui 260 mais θ igual a 360 graus. Automaticamente, pega esse 260 graus, né? Tá somando, traz ele para cá, subtraindo. 360 menos 260, θ é igual a 100. E aí? Matou? Morreu? Não. A questão não é difícil. Tá bom? Então, pega uma questão de prisma molezinha, é só você saber fechar aqui o quadrilátero e aí você resolve a questão. Tá aqui a alternativa B. Bora lá para a próxima, galera. Bora lá, galera, para mais uma questão. Agora é a questão 38, né? Uma questão de campo elétrico, não pode faltar eletricidade, né? Então vamos dar uma olhadinha nessa questão aí. Na ilustração estão representados os pontos 1, 2, 3 e 4 em um campo elétrico uniforme. Uma partícula de massa desprezível e carga positiva adquire maior energia potencial elétrica se for colocada no ponto, tá? Ou seja, essa partícula de carga Q, né, positiva, vai ser colocada em um desses 4 pontos aqui, então ela é uma carga de prova, tá? Então, vamos pegar aqui. Imagina uma partícula de ponto Q, de carga mais Q, né? Ela pode ser colocada aqui, aqui, aqui e aqui, tá? Essa é a carga de prova. Tá? Então vamos deixar bem claro aqui, ó. Carga de prova, tá bom? E o que está gerando o campo elétrico é a carga fonte, né? A carga de prova está na região de um campo elétrico gerado por uma carga fonte. Ela vai sofrer uma força de campo. Então vamos analisar, antes disso, primeiramente, vamos analisar aqui o seguinte. A gente sabe que a energia potencial, né, elétrica, energia potencial elétrica é a constante eletrostática K
vezes a carga de fonte Qzão, vezes a carga de prova Qzinho, né? Dividido pela distância D, né? Entre a carga fonte e a carga de prova. Está aqui a energia potencial elétrica. Tá? Então a gente pode analisar pelo seguinte aqui. A energia potencial elétrica ela é inversamente proporcional à distância entre as cargas. Tá? A distância da carga de prova. Beleza? Então, quanto mais distante da carga fonte a carga de prova estiver, tá? Menor vai ser a energia potencial elétrica sobre ela. Quanto mais próximo da carga fonte a carga de prova estiver, maior vai ser a energia potencial elétrica sobre ela. Tudo bem? Então vamos analisar aqui o seguinte. Vou precisar do auxílio da régua para a gente poder analisar isso aqui, tá? Que é o seguinte. Ó, aqui eu tenho uma distância, vou chamar de D1. Aqui eu tenho uma outra distância, vou chamar de D2, tá? Aqui eu tenho uma outra distância que eu vou chamar de D3. E aqui eu tenho uma outra distância que eu vou chamar de D4, tá? Então, ó, tá aqui D4, D3, D2, D1. E aí a gente pode trabalhar com a seguinte relação. D1, né, é menor que D2, que é menor que D3, que é menor que D4. Né? Com essa relação, a gente consegue perceber que a menor distância aqui é a distância D1. Tá? Então, é aqui, se a carga for colocada na posição no ponto 1, que é onde está a menor distância entre ela e a carga fonte, né? É ali que vai ter a maior energia potencial, é ali que ela vai adquirir a maior energia potencial elétrica. Então, está aqui a alternativa A, ponto 1. Beleza? Vocês olham esse desenho e pensam que é difícil, mas não. Molezinha, mamão com açúcar. Bora lá. Próxima questão. Bora lá, galera. Questão 41. Tá? Observe no gráfico a curva representativa do movimento de um veículo ao longo do tempo, traçada a partir das posições registradas durante seu deslocamento. Vamos estudar o gráfico daqui a pouco. Vamos ver o que a questão está pedindo. O valor estimado da velocidade média do veículo em metros por segundo corresponde a, não preciso converter nada, as unidades já estão de acordo com o sistema internacional, vou precisar do auxílio da régua. Mais uma vez, olha só, partiu daqui, ó. Então o meu deslocamento foi de 4 a 2 metros, 12 de 4 a 16 metros, tá? E se a gente olhar aqui quanto tempo se passou nesse deslocamento, né? Eu saí do instante t igual a 0, né? Até o instante t igual a 12. Está aqui o meu ΔT, o meu intervalo de tempo. Então, eu já tenho o que eu preciso para calcular a velocidade média. Velocidade média, né? A equação mais conhecida aqui na física, velocidade média, ΔS sobre ΔT. Né? ΔS, final menos inicial, né? 16. Já vou ter resultado direto, mas vamos detalhar. 16 menos 4. E aqui eu tenho, ó, o ΔT, 12 menos 0, intervalo de tempo é 12. ΔT tem menos dificuldade ainda, 12 menos 0, 12. 16 menos 4 vai dar 12, dividido por 12. 12 dividido por 12 vai me dar 1 metro por segundo
está aqui a alternativa A. Sem mistério nenhum. Tranquilo, tá? Velocidade média menina dos olhos de qualquer prova. Então, espere uma questão de velocidade média, tá bom? Então, bora lá. Próxima questão. Fechou. Bora lá, galera. Tranquilo? Agora para mais uma questão. Questão 43 agora. Um carro de automobilismo se desloca com velocidade de módulo constante por uma pista de corrida plana. A figura abaixo representa a pista vista de cima, né? Parece aquelas pistas daqueles jogos antigos, quando você estava jogando um joguinho de corrida antigo, né? Ficava uma pista vista de cima na parte inferior da tela da televisão, bacana. Fez eu lembrar a minha infância. Destacando 4 trechos, AB, BC, CD, DE. A força resultante que atua sobre o carro é maior que zero nesses seguintes trechos. Então aqui a gente não vai fazer conta não, tá, galera? Aqui a gente simplesmente vai analisar onde a força resultante é maior que zero, né, e marcar lá na questão, tudo bem? Olha só. Vamos olhar primeiro o trecho AB. Tá? Não ficou legal, eu queria fechar aqui mais uma vez. Vamos olhar aqui o trecho e não ficou legal de novo, tá? Eu sou muito perfeccionista, tá, galera? Então vamos olhar aqui o trecho AB. Se a gente reparar aqui, esse trecho é um trecho reto, é um trecho retilíneo, né? Isso significa que aqui o movimento é retilíneo uniforme. No movimento retilíneo uniforme, a aceleração resultante é igual a zero. Automaticamente, né, isso implica, né, numa força resultante igual a zero. Tá? Então, onde tem o trecho AB, já esquece, ou seja, a letra A está fora, letra D está fora. A gente fica entre a letra B e a letra C. Como eu sempre digo, não façam o que eu vou falar agora, mas até quando você elimina, até para quem não estudou e quer chutar, fica melhor, né? Agora vamos dar uma olhadinha na questão, no outro trecho aqui, que é o trecho BC. Esse trecho que está aqui alaranjado é o trecho BC. Tá? Nesse trecho aqui, a gente tem um momento que o carro está fazendo uma curva. Tá? Ele fazendo uma curva significa que eu tenho uma força centrípeta aqui maior que zero. A força centrípeta é a resultante aqui nesse caso, então ela é maior que zero, ou seja, o trecho BC é um dos trechos que a questão me pediu. Com isso a gente já mata a questão. A única entre a B e a C, a única que tem o trecho BC é a letra B. Dá para matar a questão por aqui, se você não quiser continuar com você, tá? Mas se eu quero continuar aqui, fica fácil analisar o restante. Olha aqui, ó. Fica fácil. Trecho CD, outro trecho reto. Então o movimento aqui é retilíneo uniforme. Aceleração resultante igual a zero. Isso implica numa força resultante igual a zero. Uma força resultante igual a zero não é o que a questão me pede. E aí vamos agora para o trecho final aqui do percurso, que é o trecho DE. O trecho DE é o trecho onde o carro está realizando outra curva. Se ele está realizando curva aqui, a força centrípeta aqui é maior que zero, e a força centrípeta é a resultante. Então, aqui é o outro trecho que a questão está me pedindo, que é o trecho DE, confirmando aqui que a alternativa aqui é a letra B. Tá aqui, vou marcar de azul para ficar no padrão que a gente fez as outras questões. Bora lá para a próxima, galera. Olha só, galera, essa daqui é a última questão, tá, do segundo exame de qualificação. Vamos dar uma olhada no que ela está dizendo aqui, o que diz o enunciado dessa questão. Um canudo de plástico e outro de vidro, borosilicato, possuem mesmo volume, estou lendo maravilhosamente bem hoje, possuem mesmo volume e densidades de 0,90 gramas por centímetro cúbico
e 2,25 gramas por centímetro cúbico, respectivamente. Ele quer a razão entre as massas do canudo de plástico e do canudo de vidro. Tá? Primeiro tem o mesmo volume. Então vamos dar uma analisada aqui no seguinte. A gente sabe que densidade, né? Nós sabemos aqui que densidade é a massa dividido pelo volume. Automaticamente, eu posso dizer que massa é o produto entre a densidade e o volume. Eu vou trabalhar com isso aqui. Tá? Com isso aqui que eu vou trabalhar. Para o canudo e para o vidro. Tá? Para o canudo de plástico e para o vidro. Tá bom? Então, ele quer a razão entre a massa do canudo de plástico e a massa do vidro. Do canudo de vidro. Então, vamos lá. MP, massa do canudo de plástico, dividido por MV, massa do canudo de vidro. Isso aqui vai ser igual a densidade do plástico vezes o volume, dividido pela densidade do vidro vezes o volume. Eu não preciso botar volume do plástico e volume do vidro aqui, porque o enunciado me diz que os volumes são iguais. Tá? Então, inclusive, já que os volumes são iguais, eu posso eliminar os dois aqui, corta, corta. A densidade do do canudo de plástico é 0,90. A densidade do canudo de vidro é 2,25, tá? 0,90 por 2,25, pessoal. Ó, eu quero ir por eliminação, tá? Eu já sei que eu não posso marcar a letra A, tá bom? Por quê? Porque o numerador é menor que o denominador, tá? Então isso aqui vai me dar 0, alguma coisa. A alternativa correta aqui é 0,4. 0,9 dividido por 2,25 vai me dar aproximadamente aqui 0,4, tá? Mostrando aqui que é a alternativa C, né? E eu falei na questão anterior, agora que eu estou reparando aqui, eu falei na questão anterior que eu ia marcar de azul para não perder o padrão, mas o padrão seria marcar de roxo, né? A mole que eu dei. Mas o que importa é que a questão está resolvida aqui. Tá? Agora que eu já fugi do padrão mesmo que seja. Beleza? Galera, essa foi a última questão do segundo exame de qualificação. Então tá aí. Primeiro exame de qualificação. Segundo exame de qualificação, o UERJ 2018/2019. Prova aplicada em 2018 e ingresso nos cursos de graduação em 2019. Tá? Então, ó, próximo vídeo, tá? Vai ser a prova 2017/2018, prova aplicada em 2017, ingresso aos cursos de graduação no ano de 2018, primeiro e segundo exame de qualificação. Lembrando que eu não estou fazendo os exames discursivos agora, porque ainda não houve os exames de qualificação, então o nosso treinamento inicial aqui é para os exames de qualificação, tá bom? Então, galera, se você gostou do vídeo, se você tem gostado do trabalho que eu tenho feito aqui, tá? Compartilha, deixa o like, tá? Compartilha para poder me ajudar a divulgar, tá? Para a gente poder alcançar o máximo de pessoas possíveis, tá? Ativa as notificações, ativa lá o sininho, tá? Deixa o joinha, deixa o like, ativa lá o sininho para você receber os futuros vídeos, tá? Os próximos vídeos, que o YouTube não entrega o vídeo para ninguém, tá? Copiei essa frase, eu copiei do Buda Games, vai lá no canal dele que o camarada maluco é bom, né? Canal de gameplay sensacional, tá? Se inscreve no canal, tá? Que vai ter muito vídeo maneiro. Tô começando playlist de resolução de provas com a UERJ, tá? Depois vai vir o Enem. Antes do exame discursivo ainda vai vir a playlist do Enem, tá bom? Eu pretendo até segunda semana de outubro terminar o que eu quero fazer com a UERJ e partir pro Enem, tá? Então, depois do Enem, exame discursivo da UERJ. E aí eu vou começar a fazer resolução das provas militares, tá? EA, EFON, AFA, Escola Naval, IMITA, vou fazer também, Aprendiz Marinheiro, beleza? Deixa eu ver mais o que. Tem física aqui, Colégio Naval, tá? Começar a fazer também questões de provas aleatórias, de escolas técnicas, como a Fiocruz, como o IFRJ, como CEDERJ, vestibulares do CEDERJ. Tem muita galera que tem optado pelo vestibular do CEDERJ, é uma boa também, então vou fazer também, vou procurar essas provas para começar a fazer
resolução nos vídeos aqui para vocês, tá? A SpaceX, esqueci da SpaceX aqui como prova militar, né? Porventura a SpaceX é a primeira que eu quero começar a resolver das provas militares, né? A SpaceX depois seguida da EAR, são duas provas bem gostosinhas de se fazer, deixa as mais trabalhosas para depois, que aí vocês acompanham com mais calma, tá? Então, vou deixar aqui na descrição o link do canal de matemática A Hora Exata, canal do meu amigo professor Wagner Araújo, tá? Ele está fazendo uma playlist sensacional de matemática básica, pegando toda a matemática do ensino fundamental e indo até o último ano do ensino médio. Já tem na playlist, já tem vídeos excepcionais, tá? E tem muitos vídeos. Ele deu só uma pausa agora na playlist, porque ele está fazendo vídeos com intensivão de correção de provas da EAR, né? Que agora a gente entra no momento, teve a primeira prova da EAR, vai vir a segunda aí, finalzinho de outubro, né? Ou em novembro, se eu não me engano, fugiu da minha cabeça agora a data. Então ele está no momento intensivão EAR, tá? Nesse momento de pandemia, galera, o que eu tenho falado em todos os meus vídeos, vou deixar o Instagram da minha grande amiga aqui, psicóloga Laís Pulli, tá bom? Tem muitos projetos que eu quero fazer nesse canal, então me acompanha que você vai gostar. A playlist de vetores continua, tá? Já gravei o vídeo corrigindo a lista de nivelamento, da playlist de nivelamento, vai sair amanhã, tá bom? E o próximo vídeo da playlist de vetores vai ser a regra do paralelogramo. Então, cola aqui que tem muita coisa bacana para vocês. Valeu? Um abraço, galera. Tamo junto. Só vem.